Fala, investidores do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Rodolfo Kercher. Felipe Fernandes. Primeiro, antes da gente iniciar, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Isso vai ajudar muito para você nas suas negociações imobiliárias. E também siga a gente lá no Instagram, no @panorama. E hoje a gente vai falar de como negociar no mercado imobiliário. A negociação é uma das partes mais importantes do mercado imobiliário. É algo que você precisa saber, por exemplo, como se portar, como agir, como falar, tudo isso acaba importando. E hoje você vai aprender como fazer uma excelente negociação e que podemos considerar aí que são basicamente 3 pontos principais. Primeiro, saber o que de fato você quer. Qual é o seu objetivo? Segundo, saber ouvir. E terceiro, reformular o panorama. E mesmo depois de você assistir todo esse vídeo e não se sentir confortável para negociar um imóvel, no final do vídeo a gente vai dar uma dica de como que vai te ajudar para você poder fazer uma negociação sem passar por esse estresse da negociação. Então, para nós da Panorama, o melhor tipo de negociação é aquele que tem uma comunicação de mão dupla, do tipo de negociação que a comunicação ela seja realmente aberta entre as partes, onde os objetivos de cada lado sejam colocados de forma bem clara. Então, para muitos, negociar um imóvel é algo relativamente complicado, mas, na verdade, ela é como qualquer outro tipo de negociação. Então, na realidade, nós negociamos todos os dias, né, com diversos tipos de pessoas que estão ao nosso redor, seja logo cedo, talvez com a esposa, com a nossa família, com os nossos amigos no trabalho. Então, na verdade, nós estamos toda hora negociando. Por isso, a melhor maneira de encarar a negociação de um imóvel é encarar como se fosse algo realmente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é como se fosse uma negociação qualquer, e isso vai te deixar um pouco mais tranquilo. Isso. Nosso trabalho aqui na Panorama é negociar todos os dias. Por isso que nós já temos um rito a ser seguido, e isso também já dá uma tranquilidade para a gente na hora da negociação. Então vamos para o primeiro ponto, que é saber o que você quer, qual que é o seu objetivo. Pode até parecer um pouco simplista, mas alguns podem pensar assim, isso que vocês estão dizendo é besteira. Como assim eu tenho que saber o que eu quero? É óbvio que eu sei o que eu quero, senão eu também não estava negociando. Mas na realidade você mesmo pode ser o seu pior inimigo, porque você pode sabotar a tua própria negociação. Talvez você vai agir de maneira errada durante a negociação e pode se deixar levar pela emoção ou até mesmo sem saber muito bem o que você quer ao certo naquela negociação, você acaba fazendo um mau negócio. Então é como se você colocasse assim, o seu coração e sua mente no alto lá de uma montanha, né? E lá de cima, olhando por um mirante, você realmente consegue ter assim um panorama, né, mais claro sobre aquela perspectiva, sobre aquela negociação e o que realmente está acontecendo ao seu redor. E por que colocar a razão e a emoção juntas? Não basta ser só a razão? Não, é importante que você coloque a emoção junto. Nós fazemos as coisas não apenas pela razão. Principalmente quando são imóveis, existe muita emoção, a emoção fala muito alto. Existe a emoção de você ter um lugar que você sempre sonhou em morar, talvez seja o primeiro imóvel, talvez seja até o segundo, pode ser que seja uma casa na praia ou uma casa de campo, pode ser que você queira ter casa de praia, de campo e uma outra na cidade, e por isso a emoção é tão importante. Então depois de você conseguir mapear todos esses seus desejos, não apenas com imóveis, mas saber como que você vai enumerar eles por ordem de prioridades, todos os desejos que estão envolvidos na sua vida, você deve entrar com a razão. E na razão você deve analisar se é algo que deveria fazer ou talvez aquilo que você quer, mas talvez você não tenha tempo para usufruir. Por exemplo, eu queria muito ter uma casa em Huntington Beach, na Califórnia, para poder surfar sempre que eu quisesse. Mas onde eu moro é muito longe. Será que eu poderia ir até lá? Será que eu vou ter tempo para ir até lá? Será que daí vale também eu mudar a minha vida para lá, só para surfar de vez em quando? Então é aí que eu tenho que colocar a razão. É algo que eu gosto, mas será que vale a pena eu gastar tempo com isso? Outro ponto a ser analisado com a razão é, será que eu vou ter dinheiro para comprar? Ou será que financeiramente é um bom negócio? Na verdade, isso você só vai poder dizer se realmente colocar tudo isso em uma balança e analisar isso sozinho, né? Mas depois que você realmente começou a olhar assim por uma outra perspectiva, que pesou quais são as coisas que fazem sentido para você, quais não fazem, mas aí sim você pode dar um próximo passo, né? Então, vamos lá, vamos ver qual seria o segundo passo, que é saber ouvir.
Então, muitas pessoas elas imaginam que saber negociar é falar muito, é impor suas exigências, meio que ser agressivo. Então, se você for negociar com um negociador já mais experiente, tiver esse tipo de postura, de ser mais agressivo, enfim, ele logo vai conseguir observar isso e logo ele vai poder usar isso em desfavor a você na negociação. E na verdade você pode até vir a fazer algumas negociações com esse tipo de postura, mas logo as pessoas elas saberão como você se posiciona perante uma negociação e provavelmente elas não vão querer negociar com você ao longo de um determinado período. E assim, você pode até achar que, mas tem tanta gente no mundo, né, que quase que não faria diferença se um ou outro talvez não quisesse estar negociando com você. Mas é que nós já vimos algumas pessoas e construtoras se negarem a sequer iniciar uma conversa com determinadas pessoas justamente pela fama da forma de ela procurar negociar. Assim. Então isso é tão ruim que acaba sendo impeditivo de talvez essa pessoa que tem essa fama vir a fazer bons negócios. Então assim, quando você escuta, você então aprende, você entende, você analisa a situação. Então assim, podemos dizer que o mais importante, né, do que falar é justamente saber ouvir e saber o que perguntar. Isso, e existem 3 reações erradas que você deve evitar, mesmo que você acabe sofrendo uma pressão do seu oponente. E aqui eu estou falando oponente não de uma forma negativa, é com uma nomenclatura que você vai usar com quem está do outro lado da mesa, quem está negociando com você. Então o primeiro ponto é revidar. Quando você revida um ataque, você torna o clima dessa reunião, dessa negociação, mais hostil. Então na verdade você deixou se controlar pelo ambiente e perdeu totalmente o foco dos teus objetivos que você pretendia alcançar nessa reunião. O segundo é ceder. Quando um negociador muito compreensivo evita conflitos, ele acaba dando algumas concessões e ele não deveria fazer isso. O oponente ele acaba se tornando um protagonista e faz isso prevalecer o ponto de vista dele. Então o terceiro ponto seria romper quando você fosse atacado. Então vamos dizer que teu oponente te ataca, você se sente intimidado e rompe a negociação. Então muitas negociações elas acabam encerrando justamente por essa falta de compreensão. Mas vamos supor que não foi você quem agiu dessa maneira, mas foi o seu oponente. Então o que você deve fazer? Então, primeira coisa é evitar essas 3 reações que a gente já falou. Trabalhe seu autocontrole. Sem isso não tem como você chegar a um senso comum. Na verdade, assim, busque entender o que leva o seu oponente a ter esse tipo de comportamento, escute o que ele tem para dizer, fique atento, né? E sempre tenha em mente que ele também tem dúvidas e receios, entendeu? Então, enquanto você ouve o seu oponente, concorde com os pontos de interesse em comum, procure não entrar em rota de colisão e quando ele falar algo desfavorável, apenas anote, tente criar ali um clima um pouco mais amistoso, né, para que realmente aquela negociação ela flua, né, se você perceber que realmente é um bom negócio para você. Então, enquanto você vai ali escutando, né, o seu oponente, use algumas dicas aí da negociação. Por exemplo, estude o estado mental do seu oponente, né? Se ele estiver exaltado ou reativo, tente se manter calmo, tente manter um ambiente mais sereno possível, entendeu? Então, assim, é que isso, na verdade, que quando ele acaba percebendo que o que ele fala está sendo levado em conta, né, ele com certeza irá procurar também manter ali um certo clima de reciprocidade. Então, para isso, se necessário, peça desculpas caso você tenha cometido algum erro de interpretação ou de comportamento, enfim, demonstre que, de fato, você está disposto ali a cooperar e talvez até voltar atrás em algum ponto de vista. Então, assim, reconheça, por exemplo, a autoridade dele, a competência dele, deixe claro que você o respeita e respeita a opinião dele como um especialista, né? E agora que você já, por exemplo, escutou com atenção, já tomou nota dos pontos em que você realmente não concorda e teve tempo também para pensar o quanto a outra parte estava falando, né? Então agora seria a hora de reformular aquele panorama, entendeu? Isso, vamos lá. E como é que você faz isso? Primeiro ponto que você tem que ter em mente é que você já concordou com tudo que tinha interesse em comum com ele. Isso já vai fazer com que você mantenha uma porta aberta e também terá que alinhar agora os pontos que não teve um certo consenso. Primeiro, então como você já pensou com antecedência o que você pode e o que você não pode ceder, é hora de começar a trabalhar essas informações. Então relembre os pontos que vocês já concordaram. Não precisa relembrar eles todos de uma vez. Você pode ir conversando, relembrar um ponto, conversa mais um pouco, relembra outro ponto. É importante você frisar isso. Seja redundante.
De tempos em tempos você tem que reforçar o que vocês já tinham concordado antes. E os pontos que você já pensou que você não pode ceder, você tem que ser firme, mas faça isso de forma educada. Aí logo após, evidencie todos os fatos e dados do porquê que você não quer ceder, porquê que você não pode ceder. Isso vai dar mais credibilidade nos seus argumentos. E quando a sua ideia for contrariada, pergunte por que o oponente ele discorda de você. E se caso o seu oponente acabe retrucando, por assim dizer, reformule a sua posição, não ataque a pessoa, ataque o problema. Tente encontrar pontos, por exemplo, que têm baixo custo para você, mas que para ele representa uma grande vantagem. Então, um outro ponto é pedir e aceitar críticas e sugestões, mas não ceda caso não seja viável para você. Lembre-se que daqui para frente você está conduzindo a negociação já para o fim, já está chegando ali no fechamento daquela negociação. Mas dependendo até do estilo da negociação, do oponente, é também importantíssimo você ser redundante e frisar mais uma vez o que foi conquistado até então. Então deixe com que a outra parte sinta que a negociação ela seguiu um determinado caminho de acordo com o que ela queria, de acordo com a iniciativa dela, com que se a proposta realmente partisse dela. Mas pode ser que no final das contas vocês não consigam chegar a um acordo, não consigam chegar num consenso. Nesse momento é importante deixar claro que não foi possível chegar no acordo que te interessava. Então você vai ter que seguir outro rumo e vai ter que deixar isso com uma convicção que ela seja sincera e que essa é a melhor alternativa para ambas as partes. E agora o resultado final vai depender de vocês dois. Mas vamos lá, mesmo com todas essas dicas, pode ser que você não se sinta tão confortável com a negociação, com fazer negócio. E não tem problema nenhum, porque na verdade negociar é realmente algo estressante. E é por isso que nós temos uma dica final para você. Então, se você precisa de ajuda ou gostaria de ter alguém que te representasse muito bem, então conte com um ótimo corretor de imóveis. Tipo, converse com ele, descubra quais negociações ele já fez, quanto tempo ele já está no mercado, quais foram os desafios que ele já conseguiu passar e viabilizar. Então, depois de você encontrar a pessoa ideal para te representar, então agora você tem que passar tudo para ela, quais são os seus objetivos, seus desejos, para que essa pessoa ela possa vir a te representar da melhor maneira possível. Isso, e comente com ela quais são os seus porquês de você entrar nessa negociação, por que você quer esse imóvel ou por que você quer vender ele. Também coloque ali para ela na questão financeira, até onde você iria e qual que é o máximo que você poderia chegar se tivesse que esticar um pouquinho a mais. Então também fale sobre as suas condições de pagamento, os prazos, possibilidades ou não de fazer o empréstimo. Será que ele deveria ser feito ou não? Então, neste momento, você não pode esconder nada do seu corretor. Conte tudo para ele, porque ele realmente precisa estar munido com todos os tipos de informações para que venha fazer o melhor negócio para você. Então, por isso que esse corretor ele tem de ser de extrema confiança. Então, vamos dizer que você já encontrou então quem vai te representar. Então, agora é a hora de mandar ele para a rua, manda ele para a batalha e espere ele retornar ali com os resultados. E aí, o que você achou? Essas dicas foram boas? Te ajudaram para as próximas negociações? Esperamos ter ajudado você. E lembre-se sempre que você precisa ter um plano antes de tomar qualquer decisão e siga ele. Se você tiver algumas dúvidas, também deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Valeu, até mais. Até mais.